Graças a Deus, conseguimos chegar, estamos todos bem, conseguimos a lucidez de dar importância para o que é mais importante. Chega dessa ilusão de que chega mais rápido quem tem o veículo mais moderno, mais ágil. É mentira. Se duas pessoas saírem para chegar num certo ponto, uma estiver de carro e outra estiver a pé, a que chega primeiro, em primeiro lugar, é aquela que sabe o caminho, é aquela que sabe o destino. Nunca foi tão necessária a filosofia. Nunca foi tão necessário refletir sobre a vida. Fundamental sabermos de onde viemos, para onde vamos, como seguiremos, como alcançaremos os nossos objetivos. Então sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Estamos no caminho certo. Essa parada para olhar para a vida, para refletir sobre a vida, é fundamental. Dediquemo-nos a essa reflexão para não nos perdermos. Que assim seja sempre. Manter a boa conexão, manter a lucidez, perceber os sinais, ler a vida, ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, como disse o profeta e repetiu Jesus. Muito bom. Hoje, continuamos aqui o nosso estudo de O Livro dos Espíritos, esse livro que não nos cansamos de aconselhar as pessoas. 1019 perguntas, as mais importantes, para entendermos as regras, as leis da vida, as normas através das quais o próprio Deus opera, o próprio Criador opera na criação. Começamos pela questão 919 e 919A. Começamos perguntando com Kardec qual é o meio prático e mais eficaz de evoluir e resistir às más energias, às más sugestões. Recebemos como resposta o autoconhecimento e então sim seguimos o estudo da primeira questão em diante, já que o autoconhecimento nos remete ao conhecimento de Deus. O conhecimento da criatura remete ao conhecimento do Criador. Como diz o cumprimento hinduísta, o Deus em mim reconhece, respeita, ama o Deus em você. Ou no mandamento maior de Jesus, amemos a Deus sobre todas as coisas, através do amor ao próximo como a nós mesmos. Tudo conflui maravilhosamente, não é mesmo? Muito bom. Fizemos então uma série de questões sobre a natureza de Deus e agora, no capítulo 2 de O Livro dos Espíritos, vamos para os elementos gerais do universo e já tendo questionado o conhecimento do princípio das coisas. Agora, na questão 20, a questão que Kardec leva aos espíritos é a seguinte: além das investigações científicas, é permitido ao homem receber comunicações de ordem mais elevada sobre aquilo que não está ao alcance dos seus sentidos? Vejam, meus amigos, como temos
guerreado inutilmente na terra. Há céticos que defendem um único caminho, fanáticos radicais que veem um único caminho. O trabalho, o seu estudo, o seu trabalho, a sua iniciativa, fechando-se no ego, no eu, como único caminho, única ferramenta da vida. Em oposição a esses fanáticos, há outros fanáticos. Aos fanáticos do egocentrismo vêm os fanáticos da religiosidade. E o fanatismo religioso aponta a revelação espiritual como um único caminho. Ficaremos nós de braços cruzados à espera de uma revelação espiritual? Ou ficaremos cegos aos sinais de Deus, às revelações do cotidiano para todos nós, fechados única e exclusivamente em nós mesmos? Qual o melhor caminho? Há muito tempo, cientistas e religiosos, menos fanáticos, mesmo menos radicais, já sabem. Criamos palavras como a inspiração. Na ciência se fala da eureka, um estalo, uma ideia repentina que surge, no dizer dos jovens de hoje, do nada. Já sabemos, os artistas, os oradores, que trabalhamos sob inspiração. De onde vem isso? Que nada é esse que produz tantas ideias boas, tantas sugestões, tantas dicas que vêm sobre nós e que nos levam a grandes avanços? E qual é o processo de receber essas dicas? O trabalho humano, o esforço humano é dispensado perante as dicas do céu? Como é que você vê isso? A questão vai nesse sentido. Vamos repeti-la. Além das investigações científicas, é permitido receber comunicações de ordem mais elevada sobre aquilo que não está ao alcance dos seus sentidos? A pergunta é muito bem colocada, porque reserva a revelação do alto aos aspectos que não estão ao alcance da criatura humana. E a resposta qual é? Sim, se Deus julgar o útil, pode revelar ao homem o que a ciência não consegue captar em suas pesquisas. Fica implícito, tanto na pergunta quanto na resposta, a cooperação que existe entre a transpiração e a inspiração. O senso comum aponta, numa máxima muito conhecida, que Deus ajuda quem cedo madruga. Não é assim? Deus ajuda, mas ajuda quem? Ajuda todos, dá a resposta, dá cola. Será que Deus é um pai pior do que nós? Um pai, ao ver seu filho em dificuldade para fazer a lição da escola, não pode ficar indiferente, é claro. Mas será que ele dará a resposta para o seu filho? Por exemplo, orientando que escreva com a sua própria letra, senão a professora vai descobrir que foi o pai que respondeu? Será que essa é a postura de um bom pai, de uma boa mãe? Ou mesmo de um tio, avó, irmão que ajudaram a criança
a fazer sua lição? Claro que não. Claro que não. Um bom apoiador de uma criança que tem dificuldade com a lição irá estimular, irá sugerir, irá fazê-lo retomar as lições todas, mas a resposta não nos cabe dar. E se não nos cabe aqui na Terra, se a sã consciência grita que não podemos dar a resposta para as crianças aqui na Terra, sob a pena de embotar o seu processo de aprendizado, de boicotar o seu aprendizado, Deus, muito, infinitamente mais sábio que nós, também não nos daria a resposta, como as pessoas querem, as soluções para os problemas. Por que Deus não resolve? Por que os anjos não resolvem? Por que Jesus não resolve? Por que os extraterrestres não resolvem os nossos problemas? A resposta vem do senso comum. Deus ajuda quem cedo madruga. Não é assim? Jesus no Evangelho deixa ainda mais explícito: ajuda-te e o céu te ajudará. No fenômeno mediúnico, que é do que trata essa pergunta, receber comunicações de ordem mais elevada é mediunidade. O fenômeno mediúnico, assim como a eureka dos cientistas, a inspiração dos artistas, dos oradores, a intuição, ela depende de nós. Uma onda de rádio precisa de um aparelho bem conectado. E não é diferente com todos nós. Deus ajuda sim, mas quem cedo madruga. Ajuda-te primeiro e o céu te ajudará. Busque o reino dos céus e tudo mais te será acrescentado. O primeiro esforço de praticamente todas as sentenças de Jesus é o nosso. É o nosso. Porque é óbvio que qualquer ser que queira ajudar uma criança na carne ou no espírito, porque no espírito somos todos crianças espirituais, não dará respostas prontas, mas estimulará, facilitará as respostas que a pessoa, que o aluno, que a criança já traz dentro de si. Então, a resposta é sim, se Deus julgar útil. Então, um campo, um tema, pode simplesmente não ser útil, não ser realmente útil. Por muito tempo o homem quis descobrir um aparelho mais pesado que o ar, mas ele ainda não tinha condições de bem utilizar o avião. Portanto, quando ele veio, veio no tempo certo, sob a coordenação, sob a ação de um grande grupo de trabalho chefiado pelo espírito Leonardo da Vinci, que quando esteve encarnado já fez rascunhos de diversas máquinas de voar. E sob a coordenação de Leonardo, um grupo que tinha Alberto Santos Dumont, que tinha os irmãos Wright, se mobilizou, encarnando cientistas na Terra, como esses dois e outros, e articulando cientistas da espiritualidade que iriam, como fizeram, atuar do espírito para a matéria,
do desencarnado para o encarnado, para que dessa cooperação surgisse o avião. E assim ocorre com diversos outros setores. Há um livro do espírito Patrícia, mediunidade de Carmen Lúcia Marinzec, cujo título é A Casa do Escritor, que fala de uma instituição espiritual especializada em gerar livros e gerar projetos de livros que compreendem não apenas o livro, mas o escritor encarnado que o receberá, a equipe que o inspirará num projeto global. Isso então acontece com livros, com todo tipo de arte, mesmo a arte hoje tão comum, a desarte, que faz apologia ao crime, que denigre a figura da mulher, que proclama violências de todo tipo, sexo como uma forma de opressão e de dominação, e etc. Também essas músicas vêm de uma parceria entre encarnados e desencarnados. As drogas, essas drogas que pulam anualmente, uma mais perigosa, uma mais letal que a outra, vocês têm dúvida que foram engendradas, descobertas, desenvolvidas e transmitidas do mundo astral inferior? A parceria, ela está por todo lado. Como obsessão, como má influência, como inspiração divina. A inspiração, a cooperação entre matéria e espírito, encarnados e desencarnados, ela está na base de quase todos os fenômenos. Somos antenas, somos aparelhos ambulantes que por si só não fazem nada, cuja grande ação, nós somos aparelhos cuja grande ação é estabelecer boa sintonia. E isso nós fazemos com orações, com vibrações, com aberturas de alma e com trabalho, com estudo. Uma mente lúcida, de boa vontade, que estuda um certo tema, manda convites para o espírito, para a dimensão espiritual, e recebe do mundo espiritual inspirações, dicas, revelações, comunicações de ordem mais elevada sobre aquilo que não está ao alcance dos seus sentidos. Então, não dá respostas prontas para não embotar, para não boicotar o processo do encarnado, mas estimula e oferece soluções mais claramente quando o projeto assim exige e quando essas soluções estão para além da capacidade do encarnado que está recebendo. E o comentário de Kardec a essa pergunta e essa resposta é o seguinte: é através dessas comunicações de ordem superior que o homem obtém, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e da sua destinação futura. Então, artes, ideias para uma palestra, para uma oratória, entendimentos superiores no campo em que ele está estudando, tudo vai depender do esforço próprio. Mobilizamo-nos e, se a nossa atitude for
tenebrosa, for de dominação, for de violência, estabelecemos parcerias com as trevas. Mas se a nossa atitude, no nosso estudo, nos nossos esforços, no nosso trabalho, nas nossas pesquisas, for de lucidez, de boa vontade, vontade de servir e de ajudar, certamente a inspiração será de ordem superior. Há um ditado popular mais restrito que diz: diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Para essas parcerias, porém, entre transpiração e inspiração, entre o nosso esforço no trabalho, no estudo e as ideias, as eurecas, as sugestões do mundo espiritual, nós, ao invés de dizermos diga-me com quem andas, te direi quem és, podemos dizer diga-me o que pensas e o que sentes, diga-me o que trabalhas e o que estudas, e eu te direi com quem andas, na terra e no espaço, e eu te direi o que conquistarás e quem és. É de acordo com a nossa sintonia, com os nossos esforços concretos, que nós angariaremos ajudas espirituais das trevas ou da luz, ajudando ou prejudicando, expandindo ou comprometendo consciências. E claro, angariando responsabilidades sobre tudo isso que a gente faz. Responsabilidades e méritos sobre tudo isso que a gente faz. Compreendamos nós as relações inevitáveis e que todos nós estabelecemos em todas as nossas ações. Compreendendo isso, nós descobriremos a enorme importância da oração, da boa sintonia antes de desenvolver qualquer iniciativa. Aprenderemos também a importância da gratidão, porque é a gratidão a uma pequena ação em parceria positiva que lançaremos bases para outras realizações em parcerias também positivas. Precisamos demais entender como essas coisas acontecem. A vaidade dos artistas, a vaidade dos compositores, a vaidade dos filósofos, a vaidade de todos os seres humanos, quando se fecha para a gratidão, quando atribui exclusivamente a si mesmo as suas realizações, bloqueia a continuidade desse serviço, de forma que muitos filósofos jovens tinham uma produção muito mais rica, muitos artistas, muitos cientistas jovens tinham muito maior capacidade. E quando os primeiros frutos chamaram a atenção da sociedade e aquele cientista, aquele líder, aquele artista recebeu uma enxurrada de idolatrias, de cultos, atribuindo a ele uma genialidade exclusiva, a vaidade impermeabiliza a alma daquele ser e ele simplesmente para ou diminui muito o recebimento das boas inspirações. Se nós queremos realizar, queremos aprender, queremos nos curar, saibamos de uma vez por todas que todo avanço depende que nós avancemos primeiro.
E todo avanço que nós conquistarmos com a ajuda do alto precisará ser reconhecido por nós, pela gratidão ao anjo de guarda, aos espíritos protetores, aos orientadores, que certamente estão conosco. Aprendamos a repartir o êxito das nossas vitórias, uma parte sim atribuindo ao nosso esforço e uma parte agradecendo. Para tudo e por tudo demos graças a Deus. E louvemos sim, mas comedidamente, a nossa disciplina, a nossa paciência, a nossa persistência. Sabendo, porém, que ela precisa ser exercida em humildade para que possamos produzir outros itens grandes, importantes, tão relevantes como esses que nós temos feito. Então, não se boicote, boicotando os amigos espirituais. Não se feche às parcerias do alto. Dedique-se, trabalhe, estude, tenha disciplina, mas tenha também boa sintonia e agradeça tudo, agradeça sempre por todas as nossas vitórias, por todas as nossas ideias, por todas as nossas intuições. Muito bom aprender isso, entender por que tivemos êxitos e por que nossos êxitos receberam uma interrupção, sem que pudéssemos entender por quê. Agora podemos. Revejamos nossas parcerias, alicercemos essas parcerias na humildade, na gratidão, na paciência, na persistência e na disciplina, com trabalho e com estudo. E poderemos realizar, servir, ajudar, contribuir por muito mais tempo, com muito mais profundidade, com muito maior efetividade. Muito bacana, muito feliz por estarmos juntos e aprendemos tudo junto. Andréa Salvatore, muito legal estarmos juntos. Andréa Santos, Sayonara Angélica, Gugu Souza, todos louvando essas parcerias. A começar por essa parceria entre nós, que se o meio não permite uma troca maior entre vocês que assistem, que não seja através do comentário, mas permite sempre no campo mental, no campo energético, fazendo essa parceria através da egrégora. Aqui se forma uma egrégora, um emaranhado de energias lúcidas e de boa vontade, que estabelece uma parceria na qual todos ganham. Muito legal estar aqui. Compartilhe essas revelações, essas intuições, esse nosso momento. Espalhe. É o milagre da multiplicação, da cooperação, da fraternidade e do amor. Assim seja. Muito grato a vocês. Compartilhem e amanhã estaremos em mais um momento, ganhando mais conhecimento, mais ferramentas de bem viver. Hoje foi inspiração e transpiração. Duas ferramentas que se complementam, que não competem e que são igualmente essenciais para todas as nossas realizações. Um grande abraço a todos, muito prazer em aprendermos juntos e até amanhã.